caros amigos, como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. As peças que vêm com o instrumento vêm numa qualidade compatível ao instrumento? Bom, vamos lá. Não, na verdade não vem. 99,9% dos casos não vem. Mas nós vamos discorrer e eu vou falar aqui de 3 questões, tá bom? A começar, vai ser um exemplo, a primeira questão. O que ocorre? Eu estou falando de um tipo de instrumento, a maioria desses instrumentos importados, chineses ou alguns nacionais, tá bom? Estou falando disso. Claro que eventualmente pode ter uma marca, um negócio, tá? Uma exceção, mas normalmente não. Eles vêm com os mesmos materiais. Quer ver um exemplo? Pega essa marca de violino, viola e violoncelo, que é bem conhecida aqui no Brasil, eu já fiz vários ajustes a respeito e apresentam excelentes resultados após os ajustes. Você pega o mais simples de entrada que eles têm, né? Olha a corda que está nesse violino. Aí você pega o melhor que eles têm, que é o mais avançado, que dizem que é profissional, com nome de profissional, que eu já até falei sobre isso. Olha a corda, é a mesma. Olha, por exemplo, o cavalete. Pega e olha um do outro. É o mesmo, na maioria das vezes. Olha a alma. É a mesma. Então, a maioria dos acessórios, como corda, alma, são os mesmos. Às vezes muda a cravelha, o estandarte, mas se você pegar dos intermediários para os avançados, não aquele iniciante, talvez sejam até os mesmos, tá? Até os mesmos kits. Então, respondendo, é a mesma coisa, tá bom? Os itens, eles vêm sempre muito abaixo do nível do instrumento. Por que eu disse isso? Porque a pergunta é, as peças são compatíveis no instrumento? Não. Curiosamente não. Os instrumentos apresentam bons resultados após os ajustes, mas essas peças não são compatíveis, são peças bem abaixo do nível do instrumento. O que do ponto de vista de quem está pensando no instrumento em si é bom. Certo? Eu quero um bom instrumento. Ou seja, se eu ajustá-las, trocá-las, vão apresentar excelentes resultados. Eu posso dizer isso porque se eu disser o número desses instrumentos que eu ajustei aqui, vocês caem para trás, porque eu já ajustei muitos instrumentos. Então eu pude fazer uma comparação ao longo do tempo, num algoritmo interno aqui na minha cabeça, tá bom? Bom, segunda questão. Quando nós recebemos o músico, ou quando o músico nos envia um instrumento, inclusive para não esquecer, pode falar os recados, pode nos enviar instrumento para ajuste do Brasil todo. É só entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição. Eu ajusto, te faço um vídeo explicando o trabalho e te envio de volta. Quando a gente recebe um instrumento, eu mostro uma variedade de peças, certo? Que a pessoa pode escolher, eu quero esse cavalete, esse, aquele. E aí a gente vai selecionar a melhor peça dentro da categoria que o músico selecionou e fazer o ajuste, porque ele vem bruto. Perfeito. Essa questão 2, o instrumento apresenta qualidade progressiva de ajuste, tá? Apresenta qualidade progressiva de ajuste com todas essas peças. Ou seja, quando a gente deixa com a que vem, que é bem inferior, você vai ter uma perda de som. Tá bom? E uma perda de desempenho também nos ajustes. Mas o importante desse vídeo é entender que as peças que vêm com o instrumento estão muito abaixo do nível do instrumento. Isso eu falo sem dúvida, falo sem qualidade, sem medo de errar. Qual é a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem? É trocar o jogo de corda, tirar aquele jogo de corda de aço e ajustar. Na verdade tem que ser o contrário. Tem que ajustar e depois trocar a corda, porque senão você vai ter problemas com desfiamento, tá bom? Então, é muito importante. Terceira questão sobre isso. As peças que vêm no instrumento normalmente, tá? Tô falando no geral, não tô falando de nenhuma marca específica, são, além de ruim, que elas são muito simples, as cordas, às vezes até oxidadas, que ficam no estoque, o músico vai afinar até ela estoura. Além de ruins, as peças são sem ajuste, tá bom? Ou seja, você tem vários problemas. Você tem falta de ajuste e peça ruim. Nem de longe são compatíveis
com o nível do instrumento, tá bom? Então quem perguntou, as peças são compatíveis com o instrumento, as que vêm? Se for essas, como cavalete a uma corda no primeiro patamar, não são compatíveis. Cravelhas, estandarte, rabicho, nem se fala, também não são. Algumas até são um pouquinho menos ruins, mas no geral são ruins. Isso não quer dizer que num primeiro momento você não pode ajustar, fazer uma sonorização, ajustar o cavalete e trocar uma alma, e no segundo momento trocar uma pestana e um rabicho. Não, você pode fazer o seu ajuste de maneira progressiva na medida em que o que você pretende investir no instrumento agora é só aquele valor, não tem problema, tá bom? Só explicando. Bom, quem perguntou, espero que tenha gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.